a gente cria um aplicativo com inteligência artificial, existe um problema muito grande que é justamente o código. Ele fica bagunçado. Ele tá cheio de bug, você não sabe de onde está vindo, você não sabe como que conserta. E aí você gasta horas e horas ali tentando revisar. Isso é um problema muito grave pra gente que faz aplicativo com inteligência artificial, mas existe uma solução que foi uma ferramenta top que eu descobri. Cara, sério, essa ferramenta, ela se chama Test Sprite. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como que você vai utilizar essa ferramenta para resolver todos os problemas que seu aplicativo tem. Desde erros no código, problemas sistemáticos, problemas estruturais e até mesmo problemas que você tiver no back-end, no banco de dados. Cara, ela faz tudo. Ela, tipo assim, ela literalmente vai ser um revisor que vai pegar, abrir o seu aplicativo e entender tudo o que precisa ser feito para resolver todos os problemas dele. Meu nome é Robson Oliveira, se você não me conhece, se inscreve aí no canal. Vou te mostrar tudo que você precisa saber, bora pro vídeo. Portanto, pessoal, a Test Sprite tem um site, que eu acho um site, inclusive, muito bonito, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Você tem aqui a parte de preço, onde você tem um plano free. O interessante é justamente você aproveitar o plano free para você testar aí uns 3 ou 4 projetos, que aí você tem a segurança necessária para poder investir nisso aqui, porque eu acho assim, que vale muito a pena, tá? Principalmente porque agora nós estamos falando de um próximo passo. Então, se você quer sair do amadorismo e você quer aumentar aí a qualidade das suas aplicações, é fundamental que tenha uma ferramenta nesse nível que ela está começando a viralizar agora, então obviamente eu vou aproveitar esse hype, vou clicar aqui em Get Started, vou então criar uma conta. No meu caso aqui, eu vou aproveitar a minha conta Google. Por enquanto a ferramenta está 100% em inglês, tá? Mas eles estão expandindo aí globalmente, daqui a pouco a gente vai ter a opção para português, vocês podem aguardar, mas de todo modo fica muito fácil de usar, porque basicamente você vai utilizar principalmente esses dois menus aqui. Primeiro de tudo, eu vou só passar aqui por cima da parte do MCP, nesse vídeo a gente não vai fazer o MCP, no caso eu pretendia conectar ele com o meu Antigraft, mas eu pensei melhor, a gente vai se focar totalmente na parte web. Para você fazer a instalação MCP, se você quiser, comenta aqui embaixo que eu vou te ensinar como que você faz a conexão com a sua IDE favorita, importante você saber que tem, mas nesse caso nós vamos entrar aqui ó, em Web Tests. E é bastante simples, tá? Para poder facilitar o nosso entendimento, eu vou clicar aqui, vou colocar ele para traduzir para português para mim. Você vai clicar aqui então em criar testes, um nome para esse teste. No meu caso aqui, eu vou fazer um teste para a minha plataforma de cursos, ou seja, Skin the Game real aqui, para entender exatamente quais são os problemas que eu tenho nessa plataforma e que precisam de uma solução urgente. E os erros que acontecem ali, a galera pode simplesmente se deparar e pode me trazer muito prejuízo. Então, o primeiro passo é você colocar um nome de teste e logo em seguida você precisa de um arquivo PRD. Robson, o que é PRD? Basicamente, o PRD é como se ele fosse um guia que ele vai explicar de forma bem estruturada como é que seu aplicativo funciona. Ele não é obrigatório necessariamente. Se você não colocar ele, ele vai gastar mais tokens justamente porque ele vai ter que ir caçando cada coisa, então ele vai meio que ter que tatear no escuro até encontrar, então não é recomendável. Tanto é que ele coloca aqui ó, que é altamente recomendado que você coloque um PRD. Como é que você gera esse PRD? Como eu estou utilizando o Google IA Studio para poder criar essa plataforma, e você pode fazer isso com qualquer inteligência artificial que você quiser, eu vou deixar aqui embaixo o prompt que você vai usar para poder construir o seu PRD de forma bastante simples, não é nada difícil. Eu pedi ele aqui, e ele estruturou para mim o meu PRD, trazendo todas as informações de como é que funciona, onde está cada coisa e tudo mais, de forma bem detalhada. Vou então entrar na raiz do meu projeto, tá? Na pasta principal, e vou aí buscar esse PRD. O meu PRD está em Markdown, mas ele também pode ser TXT, pode ser qualquer arquivo de texto de forma legível, tá? Clica então aqui em próximo. Cara, olha que da hora, olha esse visual, cara, olha esse visual, que coisa linda, né? Isso aqui brilha os olhos de qualquer web designer. O UI design deles é muito bom. Então, nesse caso aqui, a gente tem, através desse PRD, todas as funcionalidades. E por que eu prefiro que a inteligência artificial faça isso? Porque ela vai pegar todos aqueles pontos que às vezes a gente não enxerga. Então, traga seu PRD aí bem estruturado. Vamos então, logo após aqui, ó, clicar em próximo. Basicamente, você tem os tipos de teste, que são o teste do tipo back-end, através de chaves API, e os tipos de teste front-end. Os testes front-end, eles são bem mais simples. Basicamente, você colocar a URL do seu site aqui, ele vai fazer a navegação dentro deste site. Porque no teste front-end, ele vai testar os seus botões e as funcionalidades como se fosse uma pessoa real utilizando. Coloco então aqui a minha URL e uma descrição. Nesse caso, eu coloco de forma explicitada aqui que ela é uma plataforma que tem um sistema de login. E por que isso é tão importante? Porque ele tem justamente uma conta de teste aqui. Ele coloca como opcional, mas se caso o seu sistema tiver uma conta de login e ele tem essa consciência, você precisa colocar
esse login e essa senha aqui, justamente para que ele faça o teste, e é mais interessante que eu vou espelhar o modo de uso do meu usuário final. Beleza, coloquei o e-mail, coloquei a senha, tudo certo. Agora eu tenho então aqui um arquivo de teste, que no caso ele funciona somente nos planos Pro, tá bom? Vou então depois disso clicar aqui em próximo. Como você pode perceber, agora aparece assim, ó, nosso agente está visitando cada funcionalidade do seu mapa de produto para entender como o aplicativo se comporta. Isso geralmente leva cerca de 3 minutos. Se a página parecer travada, tente atualizá-la. Beleza? Então, vamos aguardar aqui que agora ele vai fazer a mágica. E o que é interessante daqui a pouco, ele faz umas coisas bem legais, ele começa a mexer dentro do aplicativo e tem vídeo do que ele faz, como se fosse realmente a gravação de uma tela. É bem legal, assim, é bem interessante. Cara, é muito da hora, velho, é muito interessante. Então, agora olha pra você ver, ele vai entrar aqui basicamente como se fosse um usuário meu normal, utilizando. Eu estou utilizando aqui uma conta de administrador, porque eu havia testado com a minha conta de usuário comum, e ele não teve acesso a todas as informações, ele não teve acesso a todas as páginas. É muito importante que ele consiga entrar em tudo, fazer tudo minuciosamente, em cada coisa. Ele está mexendo aqui sozinho, daqui a pouco você vai entender um pouco melhor, mas basicamente ele está gravando isso aqui, como se fosse uma captura de tela. Cara, é muito da hora. Aí ele vai ver na hora que tiver tudo mais fora do lugar, você vai saber por quê ele está ali mostrando ao vivo e a cores. Cara, essa ferramenta é muito foda, sério. Eu tô muito impactado. O que você acha disso? Comenta aqui embaixo. Agora vem a parte que faz valer cada centavo aqui dentro do teste Sprite, que é, ele faz uma análise profunda de cada detalhe. E ele vai mostrando para você, cliquei no botão da aula, tal, verificada a presença do link, e aí ele vai contando tudo o que ele acha no caminho, como se fosse uma pessoa fazendo um review. Então, suponhamos que você tem aí uma pessoa só para fazer review de aplicativo Vibe Codado. Ele é justamente essa pessoa sob a forma de uma ferramenta fantástica. E aí tem todas essas partes, ele vai te falando onde que ele foi, onde ele clicou e tudo mais. E se tiver erros, você vai saber, porque ele vai apontar para você quais são os erros. No meu caso, felizmente, meu aplicativo ele não retornou nenhum erro específico. Isso não significa que ele não tenha. E aí que está o pulo do gato. Porque nesse momento, tá tudo certinho, tá tudo funcionando, porque eu já testei várias vezes, eu já fiz isso aqui algumas vezes, mas você ainda tem mais coisa aqui que pode ser feita para você ter certeza que não tem problema, que é justamente a parte do back-end, que é onde o calo aperta, onde o filho chora e a mãe não vê. Vou clicar aqui em continuar o plano de teste. Nessa etapa do teste, então, a gente tem dados do plano de teste preliminar. Ele vai trazer para você algumas informações em cadência. Eu tenho a ordem de prioridade, o nome do teste, a descrição do teste. Você tem a parte aqui em que ele mostra os passos para a gente, correto? E aí você seleciona se aquilo faz sentido ou não. Eu desmarquei vários deles aqui que não fazem sentido para o que eu pretendia. Ao mesmo tempo, onde eu tenho aqui um texto que ele explica exatamente o que cada coisa daquela faz. Por exemplo, clico aqui, né, para traduzir para português, que é mais fácil de explicar para vocês. Então, ele geralmente traz uma informação do tipo, verifica se o aluno conectado consegue abrir o reprodutor do curso, consultar a estrutura disponível e selecionar uma lição. O conteúdo da lição selecionada deve ser carregado no reprodutor. Então, apesar dele colocar isso aqui como uma alta prioridade, eu não considerei isso aqui como uma alta prioridade literal, porque é uma coisa que eu já sei que é funcional e que faz sentido, não tem por que eu gastar tokens com isso, por exemplo. Já do outro lado, eu tenho coisas aqui que fazem muito mais sentido para mim, onde ele vai entrar na página de login, preencher o campo de e-mail, tá? E ele vai criar um módulo dentro do curso, que essa funcionalidade, para mim, tem hora que ela funciona, tem hora que ela não funciona, então eu não sei direito por que ele vai, no caso, fazer esse teste para mim. Esse primeiro teste é justamente totalmente front-end aí, onde ele vai fazer isso. Finalizou essa parte, clicamos então em gerar testes. De novo, como você pode ver, ele vai fazer um teste de forma literal em cada uma daquelas especificações que eu determinei. Então, no nosso teste de interface, observa comigo, ele trouxe aqui 2 testes como fracassados, que eram testes que eu potencialmente imaginei que isso pudesse acontecer, porque eu observava essas falhas. Só que aí ele pode encontrar aquelas falhas ocultas que você também não imagina. Então, é fundamental que você use a ferramenta justamente para ela achar essas questões. E é agora que vem a parte mais gostosa, que é o relatório de teste. Você tem um relatório real oficial em que ele traz aqui num dashboard personalizado. Cara, isso aqui é lindo. E ele vem aqui com todas as informações, exatamente tudo o que ele fez, como que ele fez, o passo a passo. Ele mostra aqui os problemas encontrados e, mais adiante, o que poderia ser melhor. Recomendações. E o que você vai fazer com isso? Você vai, por exemplo, levar isso aqui para sua equipe para eles melhorarem, ou você vai levar isso aqui lá dentro da sua aplicação para que você consiga consertar isso, justamente porque aqui ó, é um parecer técnico do que especificamente precisa ser feito no âmbito, seja através da codificação convencional ou através do webcode. É fundamental que com isso aqui você consiga resolver esses problemas.
Mas se você pensa que acabou, você está redondamente enganado, porque aqui a gente vai até a lua, olha o foguete. Mas tem mais, aqui dentro do Test Sprite você também consegue fazer a parte de back-end. Já falei disso, vou especificar um pouco mais agora. Então eu acho o seguinte, se você tem aplicativos rodando aí, o mais essencial é você entrar nos planos pagos, justamente para você conseguir ter acesso às principais funcionalidades dele. Então eu recomendo demais. Vamos agora fazer o teste 2 aqui de back-end, onde nós vamos colocar nosso PRD, coloquei o PRD aqui. Vamos ir aqui em Next. E agora vem aquela partezinha chata onde você precisa configurar o back-end para que ele apareça. Primeiro ele vai mostrar, obviamente, o fluxo aqui, que seria justamente as features, como eu já expliquei. Próximo passo, então, a gente vai fazer a parte de back-end. No base URL, e aqui é muito importante que você saiba identificar qual que é a base URL do seu back-end. Seja ele Google, como é o meu caso, tá? Eu vou utilizar aqui principalmente o meu banco de dados. O banco de dados é um dos aspectos principais do back-end, mas não é o único. Então, no meu caso, eu estou fazendo aqui pelo Supabase. Se você tiver um outro banco de dados, por exemplo, ou estiver utilizando aí um back-end específico, você tem que entender exatamente onde que você encontra aquelas informações lá, porque não tem como eu dizer para você, porque eu não sei qual que é o seu stack aí. Então aqui, por exemplo, eu vou em Go to Integrations, eu vou ter aqui Data API, e logo em seguida eu vou ter a API URL, que é justamente a URL que eu vou utilizar como uma base URL aqui, para que ele consiga fazer esse acesso. Você tem a parte de Upload API Docs, onde você faz uma compilação dessas informações, porque dependendo do seu back-end, você não tem exatamente uma coisa tão visual e fácil de mexer como no Supabase, que ele é mais simples, mais intuitivo. Né? Então aqui ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar os endpoints manualmente, que aí tem um link verde aqui, onde eu vou ter um nome para essa API, vou colocar então a minha URL também. No caso da autenticação, eu vou utilizar uma chave API. Precisa vir aqui em Settings, você vem aqui em API Key, e aí você vai pegar uma Publish Key, que vai servir justamente de conexão. Vou selecionar aqui a minha chave API, vou voltar aqui e vou colar essa credencial. Clico então em Next. Como isso aqui está intimamente ligado aí com a natureza do Vibe Coding, ele traz para a gente então alguns testes que ele vai fazer. E você observa até que aqui é até um pouco mais rápido, ele não passa por todo aquele processo, não. Ele vai mesmo fazer testes de segurança para poder observar se o banco de dados está íntegro e se, por exemplo, uma pessoa que tentar fazer uma requisição, tentar fazer algum tipo de acesso indevido, se ela vai conseguir esse acesso ou não. Vou clicar aqui em gerar testes, porque aí você pode observar aqui se faz sentido, para mim pelo menos. Todos os três fizeram bastante sentido, então isso aí vai de acordo com a necessidade do seu back-end, do seu banco de dados, enfim. E aqui eu vou clicar em gerar testes, que aí a gente vai analisar aí com mais profundidade. Então, ele passou aqui nos 3 testes, que são testes simples de tentativa. Você clica em qualquer um desses testes, ele vai te dar um relatório mais completo, onde ele vai explicar exatamente o que ele fez, e tudo o que você precisa fazer caso você não passe. Então, nesse caso, não importa tanto se você faz com Vibe Code, se você faz com inteligência artificial, ou se você é um programador de fato. A verdade é que erros no código, eles existem, sempre vão existir. Cara, o que mais me surpreende nessa ferramenta é que ela é justamente pensada para aquela pessoa que não quer gastar tempo nem energia tendo que ficar revisando. Só que como é que a pessoa vai saber onde ir se ela não sabe nem a origem às vezes? Antes que eu me esqueça, eu fiz mais um teste aqui com uma outra ferramenta minha, que é o meu checkout, e olha que da hora ele encontrou aqui os bugs que estavam prejudicando a conversão da minha página. Doideira, não é verdade? Mas agora, finalizando aqui, uma coisa interessante que o Test Sprite oferece também é um hackathon. O que é um hackathon? Basicamente, hackathon é um evento em que as pessoas utilizam Vibe Coding ou programação para poder disputar um prêmio. E se você quiser saber mais informações, eu vou deixar aqui embaixo o link, porque basicamente você precisa entrar no Twitter deles para que você tenha aí acesso a essa informação. A informação legal é, você pode participar independentemente de onde você estiver, dá para fazer isso de casa, tá? Então você tem aqui 4 passos fundamentais, que é, você pode construir um projeto do zero, ou você pode já ter um projeto pronto. Você tem que ter utilizado o Test Sprite MPC para gerar casos de teste automaticamente. Depois você tem que deixar ele disponível lá no GitHub, no repositório público. E por fim, você envia no Discord. Então tá tudo aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Só você entrar aqui em Hackathon, acho que pode ser bem interessante para você que está pretendendo descolar, quem sabe, um projeto incrível. A galera ganha uma grana bonita. $1.500 aí seriam basicamente nada mal para um projeto de Vibe Code feito em casa, hein? R$ 7.800. O que você acha dessa ideia, hein?
Veredito final, agora eu tenho uma ferramenta extremamente poderosa que vai me auxiliar aqui na revisão dos meus aplicativos Vibe Codados. O medo que a gente tem de ter um aplicativo totalmente errado, sem aquela certeza de que a gente pode colocar no ar, porque beleza, fiz lá todas as verificações de segurança, fiz todo o necessário para poder melhorar ele, só que ainda assim eu estou inseguro, Robson, como é que eu faço? Eu vou usar o que? O teste Sprite para resolver essa insegurança de uma vez por todas. Como ele faz de fato uma auditoria poderosa, completa, pega pela mão, que vai às últimas consequências no aplicativo, e de verdade, cara, esse relatório que ele gera, cara, isso aqui é coisa de outro mundo. Cara. E esse relatório aqui, de verdade, é um relatório muito importante, porque aqui, ó, eu vou lá no meu aplicativo e vou ir resolvendo situação por situação de cada um desses problemas. E detalhe, eu tenho trabalhado neste aplicativo, nessa plataforma, já tem 6 meses. Essa plataforma ela já está no ar tem 6 meses. E tem erro. Isso porque eu fui melhorando, melhorando, melhorando. Imagina aquele aplicativo que você só lança, quer lançar rápido uma ideia no mercado, quer validar uma ideia. Porra, como é que eu vou fazer? Vou ter que ficar aí perdendo um monte de tempo revisando código. Aí tem bug, tem um monte de coisa. A ferramenta certa aí para resolver isso é o teste Sprite, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Os planos você entra lá, que faz muito sentido no momento em que você precisar, porque ele só tem 10 requisições no plano gratuito. Quando eu digo 10 requisições, serão justamente essas requisições aqui, ó. Cada uma dessas requisições aqui, ela requer um token. Então, no caso, se você não tiver cota o suficiente, você precisa pagar aí pelos planos mais caros. E claro, não se esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho das notificações e comentar aqui embaixo o que você achou, se você gostou, se você quer que eu traga mais vídeos sobre o teste Sprite também. Comenta aí que eu quero saber, tá bom? Te espero aí embaixo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo vídeo e olha o foguete!